Olá, bom, hoje então vamos aos incríveis quadrinhos e mangás lidos durante o mês de maio de 2015, certo? Eu acho que eu consegui ler bastante coisa esse mês, hein? Tenho essa impressão, né? Eu li um pouco mais do que os meses anteriores, mas vamos lá então. Primeiro eu preciso contar pra vocês que o mês de maio foi o mês marcado pelo término de Monster. O que foi aquele final de Monster? Bem, eu tenho planos de reler todos os 18 volumes e fazer um vídeo só pra Monster lá no mês do horror em outubro, então aguardem. Gente, que espetáculo, que final. Eu acho assim, não houve melhor final para Monster do que esse aqui. Uma das coisas que acontecem aqui nesse último volume me lembrou bastante, eu não vou lembrar qual é a temporada de Lost, mas teve uma temporada de Lost em que o doutor lá, esqueci o nome dele, ele é o Charlie do Party of Five, mas eu esqueci o nome dele no Lost. Existe um momento ali em que ele precisa decidir se ele vai ou não operar o grande vilão ali da história, quer dizer, a gente achava que era o vilão. Vocês lembram disso? Vocês assistiram Lost? Espetacular. Aliás, se vocês nunca assistiram Lost, eu não sei se tem na Netflix, mas se tiver, se joga, porque Lost é espetacular. Enfim, me lembrou um pouco Lost, o último volume. Eu economizei o 17º volume também pra ler juntinho e, gente, foi uma tarde inteira fechando Monster e foi espetacular e... por enquanto não tenho o que dizer, gente. Leiam esse negócio. Eu sei que tá difícil pra caramba de achar os primeiros volumes, mas acho que vale a pena ler em scan, hein? Porque, ó, história espetacular. Melhor mangá, sério. Melhor mangá. Eu gosto muito do One Piece. One Piece é puro amor, mas, sei lá, Monster ainda tá um patamarzinho acima do One Piece, gente. Se bem que o One Piece tem outra pegada, né? Esse aqui é uma história, assim, mais de mistério e é um mangá bem sombrio, bem difícil de engolir mesmo. E o One Piece, né? Enquanto One Piece é essa aventura fofa, super legal, super divertida, dou altas risadas lendo One Piece. Mas tem momentos também, né, de seriedade, digamos assim. Tem várias lições aqui que a gente pode tirar de One Piece. Mas em geral é o mangá mais divertido da vida, gente, sério. Eu li 3 volumes, um atrás do outro, e fiquei aqui me descabelando, porque eu já tenho do volume 31 até o 35 lá em São Paulo. Não sei porque que eu não trouxe todos. Tô doida pra completar... tô doida pra continuar a história. Já me disseram que essa história de Skypiea vai até... Skypiea ou Skypeia? Vocês vão ter que me corrigir de novo, porque eu já esqueci o certo. Vocês me ensinaram certo no vídeo anterior, né, de quadrinhos e mangás, mas eu esqueci. Desculpa, gente. Skypiea ou Skypeia parece que termina só no volume 42. Eu vou ver se eu consigo comprar, né, vou passar na Liberdade, tem uma banca muito boa na Liberdade, assim que você sai do metrô, gente, vocês vão assim, passou da catraca, se você for pro lado esquerdo, né, pra sair da esquerda, você vai subir umas escadinhas e do lado direito, assim, tem uma banca de jornal muito boa, é sempre lá que eu compro, tá? O pessoal vive me perguntando onde eu compro mangás, naquela banca é muito difícil não ter o que você tá procurando, tá? Eles inclusive têm o One Piece praticamente completo lá, sempre que alguém compra algum volume eles vão lá e repõem, e, enfim... Fica a dica. Não sei não se lá tem Monster, hein? Talvez tenha. Mas tá. Nesses 3 volumes aqui do One Piece que eu li, o 28, o 29 e o 30, né? Acontece uma batalha ali, gente, que, sério, eu fiquei sem fôlego. E durou, assim, praticamente os 3 volumes inteiros. E olha, foi muito difícil. Mas, enfim, parece que tá tudo mais ou menos meio que resolvido. Como essa saga ainda vai continuar aí a mais, sei lá, 5, 6 volumes, mais problemas acontecerão em Skype ou Skypeia. E, enfim, tô doida pra saber como vai continuar essa história. Mês que vem a gente conversa, então, sobre o One Piece. E agora que eu acabei o Monster, provavelmente eu vou, sei lá, começar de novo, né? Eu quero reler os primeiros volumes do 20th Century Boy, que é do mesmo mangaka, né? O Naoki Urasawa. É dele também, 20th Century. Se eu não me engano, já tá pra terminar também, mas eu parei lá no volume 5, mas eu quero retomar e ler agora na sequência. Pode ser que mês que vem, então, eu recomece a ler, então, 20th Century. Eu li também, o último mangá do mês, foi o 4º volume do Super 11. Gente, que mangá legal também. Apesar de eu não gostar nem um pouco de futebol, já falei isso pra vocês, mas esse mangá é divertidíssimo. Nesse voluminho aqui, eles estão finalmente enfrentando lá o time sobrenatural, da escola sobrenatural. E é muito divertido esse mangá. Eu ainda tenho o volume 5 pra ler, e depois acho que eu vou ler em scan, porque a editora não me mandou a continuação do Super 11. Mas é isso, esses foram então os mangás lidos no mês de maio, agora vamos às HQs. Essa próxima indicação é um publi editorial, tá, gente? Eu li então minha primeira... como é que a gente pode chamar isso aqui? Web series? Enfim, é uma HQ criada pelo incrível Samuel Fonseca.
Gente, eu vou mostrar aqui o que ele faz, vocês vão ver que o garoto é incrível mesmo, mas enfim. E se chama Era da Ferrugem, né? Eventos Intrigantes da Era da Ferrugem. Eu li então a primeira temporada, que é a única que está disponível no site do Samuel. Aparentemente serão 3 temporadas. E, gente, que HQ espetacular. Então, por enquanto, né, ela está disponível só online. Eu acho que ela vai ser online mesmo. Não sei como é que o Samuel vai fazer para publicar em livro, né? Porque é um trabalho todo conceitual, gente. Tem uns momentos aqui na história em que ele disponibiliza pra gente uma música pra gente ouvir. E agora, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Aqui, por exemplo, né? Essa aqui é bem sugestiva, né? Mas enfim, ele coloca fones de ouvido, ele escolhe ali uma música pra ouvir. E aí, gente, a gente pode ouvir a música que o personagem está ouvindo. Eu realmente espero que esteja dando pra vocês ouvirem, mas enfim, é uma HQ com trilha sonora, gente, espetacular. As músicas são composições do próprio Samuel também. Por enquanto, o Samuel já disponibilizou pra gente online, então gratuitamente vocês podem clicar no link que eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo e lerem tranquilamente a HQ e ouvirem as músicas, não há nada a ser pago, tá? E a gente tem então, por enquanto, até o volume 6. Nesse domingo agora, 31 de maio, ele vai disponibilizar o capítulo final. E minha gente, eu estou muito curiosa pra ver como é que vai terminar essa história. Essa história, gente, ela é muitas coisas. Ela vai contar a história desse rapaz aqui. Ele tem um nome diferente, o nome dele é Piet. Eu estou falando como se lê, tá, o nome do garoto. E ele é assim, ele tem seus 20 e poucos anos, quase 30, ele vai dizer aqui em algum momento. E ele trabalha com design gráfico. Mais pra frente na história a gente vai descobrir que ele era, assim, uma grande promessa da escola, ele era um gêniozinho e tal. Todo mundo considerava um garoto super talentoso. Só que assim, hoje em dia, né, agora que ele tem quase 30 anos, ele trabalha fazendo logos pra comércio local. Então meio que a vida dele não tá dando tão certo assim, a vida profissional, digamos. Ele é meio que um nerd, então ele tem um grupo de amigos nerds que são bem bacanas. E é isso, no primeiro capítulo a gente conhece então esse personagem meio frustrado, mas enfim, que vai vivendo. A partir do segundo capítulo, no segundo capítulo ele reencontra uma moça, porque ele era muito interessado. E aí um amigo dele acaba contando pra ele que essa menina terminou com um namorado e tal, ele a chama pra sair. E aí ele aceita, só que chegando lá ele percebe que a menina tá interessada mesmo em um dos amigos. Ah, gente, a internet tá ruim, tá carregando aqui, já continuo mostrando o traço pra vocês. Então, e aí ele entende que ela o convidou pra aquela festa pra fazer ciúme pra esse outro cara. Então ele, né, acaba ficando ali um pouco chateado com a situação, mas enfim, vai embora, isso passa. Até que um belo dia, essa moça é assassinada. Ela e o rapaz por quem ela estava interessada. E os corpos do casal são encontrados num túnel de madrugada. E aí que no muro desse túnel, né, tem desenhado lá tipo um demônio, né, meio que segurando, né, duas coisas assim. E pendurados nas mãos, né, desse demônio, né, um em cada mão, estão lá os corpos, né, dessa menina e desse garoto. É muito bizarro, é muito chocante. Eu não sabia que era pra aí que a leitura estava me levando. Quando eu vi aquele, eu falei, ai meu Deus, e agora? E aí, olha só, não contente com isso, né, o Piet, né, o personagem principal, vai se lembrar que quando ele era mais jovem, ele fazia desenhos de super-heróis lutando contra o crime, coisas do tipo. E um dos desenhos que ele tinha feito isso há muito tempo é esse aqui, minha gente. Espero que esteja dando pra vocês verem. É um demônio segurando o casal de super-heróis pelos pés. Ou seja, aquele casal foi assassinado e, né, os corpos foram dispostos exatamente como uma figura que ele tinha feito há um tempo. Figura essa que ele não tinha mostrado pra quase ninguém. E agora? Eu não vou contar mais nada sobre a história, mas assim, ela só vai ficando mais complicada, outras coisas vão acontecendo ao redor dele, ele não sabe dizer o que está acontecendo, e é, assim, bizarro, mas bizarro de um jeito bem feito, tá? Vale muito a pena. Eu vou deixar o link pra HQ lá embaixo, não deixem de ver, gente, sério, se vocês gostam de boas HQs com bons, né, plot twist, né, boas reviravoltas. E tem também essa coisa super bacana da trilha sonora, né? Enquanto você tá lendo o capítulo, você tá ouvindo uma música que tem a ver com aquilo. Olha, vale muito a pena mesmo, tá? Não deixem de conferir o link, vou deixar lá embaixo. E não deixem de conferir no dia 31 o grande final dessa história, certo? Então, fica a dica aí pra vocês. Aí no comecinho do mês, gente, eu li mais um volume de fábulas que me fez pensar que talvez seja a hora de parar, mas eu não vou parar porque eu já tenho os próximos volumes, enfim. Eu li esse aqui, ó, Lobisomens no Coração da América. Neste volume, nosso amigo Lobo Mau, o Bigby,
vai sair em busca de uma cidade que as fábulas possam utilizar como sua morada, já que eles não podem mais morar em Nova York, aquela coisa, né? E aí ele vai parar numa cidade muito estranha, que tem a ver com experimentos da Segunda Guerra Mundial, e é uma história tão blé que, sério, se você está comprando todos os volumes de fábula, você pode pular esse aqui tranquilamente, gente. Não tem absolutamente nada a acrescentar à história. O Bigby, que é um dos meus personagens preferidos de fábulas, está extremamente irritante nesse volume. Totalmente chato, dispensável e gastei dinheiro à toa, mas enfim, eu já tenho o volume 19 na minha coleção. Mês que vem, então, voltarei a ler fábulas. Vamos ver o que vai acontecer. O volume 18 foi tão bacana, aquele dos brinquedos e tal. Se você não viu meu vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, eu comentei sobre o volume 18, que foi assim, Fábulas vinha bem ruinzinho, mas o volume 18 foi espetacular. Aí eu esperava, né, que esse aqui também fosse, mas não foi. Então vamos ver agora o que vai acontecer no volume 19. Mês que vem, então, eu comento com vocês. Agora, uma HQ que só está melhorando, mas eu também já estou esperando que algo, né, aconteça e a HQ piore, é o Inescrito, gente. Eu li, então, o 8º volume, isso mesmo, esse mês, com a história O Ferimento, e é assim, incrível, gente. Nesse volume a gente vai ficar sabendo que existe agora uma seita que entende os livros, né, do Tommy Taylor como uma bíblia. Tem inclusive um cara aqui que faz uns milagres, né, entoando coisas tiradas do livro. É bizarro, mas sabe quando você começa a considerar o que você está lendo, você acha que aquilo poderia acontecer facilmente por aí? A gente não tem aquelas aldeias em que as pessoas vivem como o Senhor dos Anéis? Fico pensando se não é uma coisa mais ou menos assim. Mas assim, eu não quero contar muita coisa do que tá acontecendo na parte cronológica da história mesmo, na história do Tommy, desvendando os mistérios, descobrindo o que é que tá acontecendo, porque ele dá vários flashbacks, né? Então, na história atual mesmo do Inescrito, tem algumas coisas acontecendo que eu acho que eu não posso contar pra vocês, senão vai ser spoiler, mas basta dizer que aparentemente um dos personagens realmente se foi para todo sempre. Tommy Taylor está deprimido. E o nosso amigo vampiro tá tentando tomar as rédeas ali da situação. Então assim, ele tá super bacana nesse volume, é ele quem tá tentando resolver todos os perrengues. E a gente tem também uma tomada do futuro com o Tommy Taylor dando uma palestra e tentando explicar para as pessoas o que é que está acontecendo com as histórias contadas. Lembra que eu falei pra vocês que no volume 7 tem todo um negócio ali de manipulação de histórias, manipulação de memórias, enfim. Espetacular, gente. Inescrito é incrível. Leiam o Inescrito. Espetacular. Aí, na sequência, eu li o primeiro volume da Capitã Marvel. Quem me enviou esse volume foi o Vinícius. Vinícius, muito obrigada. Achei divertidíssimo, gente. Eu não sabia quem era a Capitã Marvel, mas aqui logo no início do primeiro volume, a gente vai descobrir que ela era secretária do Capitão América. Mas é isso então, a gente vai descobrir nesse primeiro volume como é que essa personagem se tornou uma super heroína. Ela era uma secretária comumzinha mesmo, humana, normal, tá? Mas aí aconteceu uma coisa X, um acidente X com produtos químicos e a gente já sabe o que vai acontecer, né? Só que ela tem uma tutora que é uma senhorinha que está com câncer, e essa senhorinha foi uma das primeiras aviadoras da história dos Estados Unidos, e ela tem então um avião, né, uma aeronave especial que ela acaba convencendo a nossa heroína aqui a utilizar, e aí ela acaba indo pro passado quando ela utiliza a aeronave pela primeira vez. Ela vai parar lá na Segunda Guerra Mundial. E aí ela vai conhecer um pelotão de mulheres e, enfim, não vou contar mais nada, mas a história é espetacular. O Vinícius me mandou o segundo volume também, tá? Mês que vem, então vamos continuar a ler a Capitã Marvel, que eu confundi. Eu tava achando que era Miss Marvel, mas Miss Marvel é outra coisa, né? Enfim, vamos lá então. Mês que vem, então, eu continuo lendo a Capitã Marvel. Aí, gente, eu li o iZombie, Morri pro Mundo, que é o primeiro volume, então, dessa série. Se alguém souber, por favor, me diga nos comentários quantos volumes são, porque assim, gente, eu achei maluco, diferente, divertido, mas eu achei o roteiro estranho, meio ruinzinho e, pelo amor de Deus, editora, o que foi a falta de revisão neste volume aqui? Eu realmente espero que nos próximos volumes a revisão seja feita com mais afinco, ou seja feita a revisão, porque, sério, a gente vive falando de revisão de livros e tal, mas a de quadrinhos também tá, olha, tá bem capenga, viu? Vou falar pra vocês. Você que tem esse volume e ainda não leu, preste atenção quando você estiver lendo. Eu tenho a impressão de que só porque o texto é em balõezinhos, né? Ou seja, é uma linguagem ali falada, né? Digamos assim, principalmente assim por um grupo de jovens, né? Que é o caso aqui dessa HQ.
E aí o pessoal não dá muita bola pra isso. Mas, gente, tem uns erros grotescos aqui. Não é pra ser desse jeito, cara. Nem essa desculpa do, mas é um balãozinho de diálogo de jovens, outras de gíria, falam errado mesmo. Não, né? Revisão precisa ser feita. Você tá pagando por uma mídia escrita, né? Você não tá pagando pra, sei lá, assistir um seriado na televisão. E mesmo em textos de seriados, a gente percebe que tem muito cuidado na fala. Então, não é desculpa, nada disso é desculpa. Vamos fazer revisão que faz bem pra saúde, enfim. O iZombie vai contar então pra gente a história dessa mocinha aqui da capa. Ela é uma zumbi, só que ela não é aquela zumbi Walking Dead. Ela se alimenta de cérebro humano, mas ela faz isso apenas uma vez por mês, que é pra que ela não vire exatamente um daqueles zumbis horrorosos que a gente vê nos filmes de zumbi por aí, né? Todo bobão, cambaleando e só querendo matar pessoas. Para tanto, ela trabalha num cemitério, ela é coveira. Então sempre que ela tá precisando se alimentar, ela desenterra um corpinho mais novo ali, mais fresco, digamos assim, tira o cérebro, se alimenta, devolve o corpo, é isso aí. A melhor amiga dela é uma fantasminha que morreu nos anos 60, então o vestuário dela é espetacular. Eu adoro moda dos anos 60, vocês não estão entendendo. E ela tem também um outro amigo, não tô achando ele aqui, que é era pra ele ser um lobisomem, mas na verdade ele é uma mistura de homem, é um híbrido, né, humano com um terrier. Então eles dão um outro nome aqui, vai aparecer escrito, porque acho que agora eu não vou achar como é que ele se chama. Mas é isso. E esse amigo dela é meio nerdão, né, desses de ficar jogando videogame o dia inteiro e tal. Ele tem um amigo que é muito engraçado. Então assim, achei divertidão, só não achei a melhor coisa do universo. E eu estou decidindo se eu ainda vou continuar lendo e tal. Se eu continuar a ler essa HQ, provavelmente eu vou fazer uma reviewzinha de, sei lá, 2 ou 3 volumes no mês do horror, pra gente discutir mais um pouquinho o iZombie. Já me disseram que tem um seriado na TV sobre essa HQ, que eu ainda não assisti. Me digam nos comentários se vale a pena. Enfim. E pra fechar o mês, para não perder o costume, eu li mais uma história de Sandman. E aí, minha gente, que eu li uma das histórias mais medonhas de Sandman. A história se chama The Collectors. E aqui, nosso amigo Neil Gaiman vai contar pra gente a história de... Eu não sei se eu vou... Gente, tá muito pesado isso aqui. E cheguei a um ponto aqui desse meu volume em que é difícil de manipular, assim, segurando em pé. Mas enfim, vamos lá. Tô tentando mostrar aqui pra vocês. Nessa história, o Neil Gaiman vai contar pra gente a história dessa convenção de serial killers, digamos assim. E assim, como o título da história diz, eles são colecionadores, ou seja, eles pegam souvenirs de suas vítimas, é basicamente isso. Nessa história a gente vai conhecer o Coríntio, que é uma criação do próprio Sandman, ele é um pesadelo criado pelo Sandman, mas que deu errado. E ele é o pior de todos, né, que estão aí participando dessa convenção. Quem está tentando descobrir o que acontece nessa convenção também é aquela garota, né, esqueci o nome dela, que está procurando o irmão, né, o irmão dela ainda está desaparecido. Será que ele ainda continuará desaparecido depois do final dessa história? Enfim, não vou dar spoiler. Mas enfim, ela tá lá tentando descobrir o que é que tá pegando nessa convenção. E é isso, gente, é uma história muito pesada, porque você vai ouvindo os relatos, né, desses personagens que são serial killers e é tudo muito pesado, muito gráfico. E, cara, Neil Gaiman foi foda aqui contando essa história, viu? Vou falar pra vocês. O pior momento dessa história pra mim foi quando a gente leu, né, a conversa entre um pedófilo e um outro cara que é um colecionador também que se considera incompreendido pela sociedade. Os dois conversando e tentando convencer um ao outro de que isso que eles fazem é normal, é na verdade um favor para a humanidade, e enfim. Aliás, o discurso que o Coríntio faz também nessa convenção é bem por aí. Ele se considera Deus porque são eles quem decidem, né, quando terminar, né, quando interromper a vida de alguém, e que isso é uma coisa boa, né, porque afinal de contas a vida das pessoas é uma porcaria, enfim, coisas desse tipo. Gente, medonho, não leiam isso à noite, tá? É impressionante mesmo essa história. Ainda não acabou Dollhouse. Meu sonho é terminar Dollhouse. E meu outro sonho é terminar esse volume, que é o primeiro do Absolute Sandman, ainda esse ano. Vamos ver se eu consigo. Estamos em maio e ainda tem muito chão pela frente, gente. É isso então, no mês que vem eu volto com mais quadrinhos e mangás. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!